Dúvidas, mais algumas dúvidas por aqui e aqui embaixo, tantas outras dúvidas excelentes. Por isso que eu resolvi fazer vídeos sobre suas dúvidas. Então, eu vou colocar aqui. É claro que em um vídeo eu não vou conseguir explicar de todas, mas eu estou sempre ali pescando as dúvidas e quem sabe eu não pego uma dúvida sua e trago aqui para o nosso vídeo. Lembrando que se você não deixou nenhuma, fique no vídeo, porque eu não tenho dúvida alguma que você vai aproveitar, porque eu vou trazer com as respostas as regras de aposentadoria, como que é, vou explicar tudo certinho. Então, vou marcar aqui um tempo para o nosso vídeo não ficar muito extenso e não dando para responder todas, a gente volta em outro, eu vou disponibilizar sempre com as dúvidas de vocês. Então, se você não deixou ainda, aproveita esse vídeo para deixar a sua dúvida. Quem sabe ela não vem aqui para o vídeo. Sem contar que sempre quando eu posso, eu estou ali respondendo também, orientando vocês. Vamos para a nossa primeira dúvida. Eu achei bem interessante o nome dessa seguidora aqui, que é Teste Testando. 7257. Teste Testando. Bem interessante. Enfim, ela colocou aqui que tem 61 anos, 10 anos de contribuição, sou de Goiânia. Eu imagino que seja uma mulher, pode ser que seja um homem. Eu vou tratar como uma mulher porque o nome dela está teste testando, não tem como a gente identificar. Mas aqui no caso da senhora Teste, ela tem 61 anos de idade, 10 anos de tempo de contribuição. Vamos pensar para uma questão lógica. Quais são os casos que a gente consegue se aposentar com menos de 62 anos de idade? Lembrando que 62 anos de idade é a idade exigida hoje, atualmente, na aposentadoria por idade, aposentadoria programada. Existem regras que a gente consegue ainda aplicar tendo menos de 62 anos de idade. Temos inúmeras regras, mas nessas regras será exigido um tempo de contribuição de, no mínimo, para a mulher, 30 anos de tempo de contribuição. Exatamente isso. Claro que eu não estou colocando aqui as regras específicas. Por exemplo, rural, aí exige um tempo menor, uma idade menor. Não estou falando da pessoa com deficiência, essas regras específicas. Eu estou falando da regra geral, supondo que a senhora Teste é uma mulher urbana. Nesse caso, ela não vai conseguir se aposentar na aposentadoria programada porque tem 61 anos. Mas também ela não vai conseguir se aposentar nas demais regras porque ela não atingiu 30 anos de tempo de contribuição. Mas espera aí. Olha só, ela está com 61 anos de idade. O ano que vem ela já vai completar 62 anos de idade. Então a gente tem que começar a organizar essa viagem. Eu faço uma comparação da aposentadoria com uma viagem, que a gente se organiza, arruma tudo para que tudo dê certo naquele momento de descanso. Aqui também é assim. Olha, a senhora está a um ano da sua aposentadoria. Vamos organizar tudo isso? A senhora tem 10 anos de tempo de contribuição. Lá, possivelmente, terá 11. E se esse tempo contar também para a carência, que tem que ser observada e tudo mais, ainda vai ficar faltando aí uns 4 anos. Mas eu tenho uma informação muito importante. Se a senhora prestou atividade rural, a senhora consegue buscar esse período de atividade rural, somar com esses 10 anos que a senhora, ou 11 anos que a senhora vai ter lá quando tiver com 62 anos de idade, e se aposentar na regra híbrida, da aposentadoria por idade híbrida. Então, é claro que precisa verificar o seu caso. Veja essa possibilidade de ter um período rural remoto para reconhecer e somar. Não tenho, Lana, eu só tenho um período urbano, nunca trabalhei como segurado especial rural. No caso, é puramente urbano e o ano que vem eu vou ter 11 anos de tempo de contribuição que seja, contando para carência e tal. Nesse caso, a senhora ainda vai ter que contribuir até completar os 15 anos. Além disso, a idade já vai ter completado, pode requerer aposentadoria sem problema nenhum. Próxima pergunta é da Rose. A Rose pergunta o seguinte: fibromialgia aposenta? Eu tenho 8 anos de contribuição, mas 18 anos que eu tenho a doença. Tenho a doença desde 2007. Muitas pessoas possuem essa doença. Vamos entender aqui como seria possível a aposentadoria da Rose. A Rose, para ela se aposentar em razão da doença, a gente tem que verificar a incapacidade. Vocês sabiam que em novembro de 2019 nós tivemos uma reforma da Previdência, inclusive ela mudou o nome do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez? Sim, a aposentadoria por invalidez hoje em dia ela não chama mais assim, ela chama de benefício por incapacidade permanente. O auxílio-doença, ele não chama mais auxílio-doença, e sim benefício por incapacidade temporária. Estou dizendo isso só para vocês entenderem a lógica desse benefício. O que gera
a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, eles continuam existindo, viu, gente? Só mudou o nome. Inclusive, eu uso aqui o nome antigo, novo, porque nem a lei de benefícios ainda foi atualizada. Mas eu quero que vocês entendam a lógica de ter mudado o nome. O legislador falou o seguinte: o que vai gerar a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença vai ser a incapacidade e não a doença em si. Então, isso significa que o fato de você possuir uma doença, de você ter uma certa doença, não é suficiente para você conseguir se aposentar ou ter um auxílio-doença. Você precisa que essa doença gera a incapacidade permanente para a aposentadoria por invalidez ou a incapacidade temporária para o auxílio-doença. Esse é o primeiro ponto que você precisa identificar. A doença está te incapacitando? Eu imagino que sim, por isso que me mandou a pergunta. Então, além disso, você precisa preencher um período de carência, 12 meses, se você não teve vínculo nenhum. Se em algum momento você lá atrás já trabalhou 12 meses, para recuperar essa carência, você precisa de apenas 6 meses, certo? Mas você precisa preencher essa carência. Como você disse aqui que você tem 8 anos de tempo de contribuição, eu imagino que você esteja contribuindo. E que essa incapacidade surgiu após esse cumprimento da carência. Como a senhora disse que já possui essa doença desde 2007, ficar bem atento quanto a isso. Se a sua incapacidade existe antes de você preencher essa carência necessária, vai acontecer a doença pré-existente e o INSS não vai te pagar. A doença vem depois que você cumpre essa carência necessária. Então, primeiro você paga o INSS e depois que vem a incapacidade. Por isso que precisa verificar. Você verificando que a doença gera a sua incapacidade permanente, você verificando também a carência necessária, 12 meses ou 6 meses, e que essa incapacidade veio depois da sua carência, lembrando que o fato de ter a doença não significa que está incapacitada. Então, pode ser que a Rose, ela tenha doença desde 2007, mas a incapacidade veio agora, depois que de fato ela cumpriu a carência. Tudo bem, tudo certo. Então, se a incapacidade ela veio depois do preenchimento do requisito da carência, ter a qualidade segurada, sim, você vai ter direito aí ao benefício. Lembrando que você vai passar por uma perícia do INSS, essa perícia vai analisar e verificar se você está sim ou não incapacitada. Próxima pergunta. A próxima pergunta é da Rosana. Eu fui até verificar se não era minha tia. Eu tenho uma tia que chama Rosana, mas eu acredito que não é ela, não, porque ela nunca foi técnica de raio-x. Olha o que ela coloca aqui, ó. Boa tarde. Técnico em raio-x tem direito a aposentar antes? Depois ela vem dizendo: o INSS recolhido em um processo trabalhista pode me beneficiar de alguma forma? Grata, Rosana. Vamos separar essa pergunta em duas partes. A primeira. Técnico em raio-x tem direito a se aposentar mais cedo? Olha, até abril de 1995, nós tínhamos uma análise para que a pessoa se aposentasse de forma especial, e aqui nós estamos falando da aposentadoria especial, de uma atividade especial, e consequentemente se aposentar mais cedo, a gente tinha uma forma de analisar isso, que era por cargo. Se a pessoa era um técnico de raio-x, aqui possivelmente ela teria direito sim a se aposentar mais cedo, assim como o médico, assim como o dentista, várias profissões, o motorista, o soldador. Bastava ele exercer a atividade naquele cargo que ele já iria ter aquela atividade reconhecida como especial, consequentemente iria se aposentar mais cedo. Mas nem tudo são flores. Desde 95 essa regra mudou. E hoje em dia, para você ter uma aposentadoria especial e, consequentemente, se aposentar mais cedo, você precisa comprovar que esteve exposto ao agente nocivo. Para você comprovar isso, você precisa apresentar um laudo que nós chamamos de PPP. Esse laudo PPP que vai demonstrar se você estava exposto ao agente nocivo e considerar ou não como atividade especial. Então, aqui tudo depende. Depende do período que foi prestada essa atividade, se dá para a gente pedir o reconhecimento por categoria até 95, ou então, a depender do caso, do laudo PPP, que vai qualificar ou não para ver se aposenta mais cedo.
A segunda parte da pergunta fala: INSS recolhido em um processo trabalhista, pode me beneficiar? Nesse caso, eu acredito que teve aqui o reconhecimento de um vínculo, né, lá no trabalhista, e que você deseja aproveitar esse tempo. É perfeitamente possível. Você pode utilizar esse processo, ou então, às vezes, nem precisa utilizar o processo trabalhista. Se você tiver provas documentais que prestou esse serviço, você consegue, inclusive, fazer um pedido no INSS direto, comprovando o vínculo, você vai ter reconhecido. Então, faça isso, verifique se você tem as provas materiais, como foi esse processo trabalhista, inclusive quanto ao salário. Talvez lá no processo trabalhista ficou muito claro o salário, era mais que um salário mínimo, você precisa levar isso para o INSS. Sim, recolhido, feito o reconhecimento do vínculo pela ação trabalhista, você consegue levar isso para o INSS. É claro que o INSS vai exigir provas documentais, o processo trabalhista tem todo um jeitinho especial para ser feito, para ser reconhecido pelo INSS, mas sim, você pode aproveitar esse período. Próxima pergunta, da Ana Sueli Ferreira. Boa noite. O que quer dizer direito adquirido? Para o tempo de contribuição, eu não entendi, né? Tenho 61 anos, 12 anos de contribuição, nunca trabalhei, sou autônomo. Me encaixo nessa regra? Quando posso dar entrada na minha aposentadoria? Eu vou responder absolutamente tudo e você vai entender o que é a regra do direito adquirido e não vai esquecer mais. Vamos lá, vamos começar entendendo o que é a regra do direito adquirido. Em novembro de 2019, nós tivemos a reforma da Previdência. Nessa época, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição. O legislador retirou essa possibilidade. Hoje em dia, nós não temos mais a aposentadoria por tempo de contribuição que existia lá em novembro de 2019. Ela acabou. Mas existe uma possibilidade, se você conseguir comprovar, ainda que na data de hoje, que lá na data de novembro de 2019, se você preenchia todos os requisitos para essa aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, você consegue fazer esse pedido, ainda que hoje, comprovando e se aposentar pela regra da aposentadoria por tempo de contribuição no direito adquirido. Então, é isso que significa direito adquirido. Você comprovar que até a data da reforma, novembro de 2019, a senhora preenchia todos os requisitos exigidos naquela época para aposentadoria por tempo de contribuição. Qual que é o detalhe? Para essa regra, se exigia 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 anos de tempo de contribuição para o homem, e tanto para a mulher quanto para o homem, 180 meses de carência, ou seja, 15 anos de carência. Aqui não exigia idade, mas exigia esse tempo de contribuição. Nesse caso, como a senhora me disse aqui que possui 12 anos de tempo de contribuição, não se encaixa, porque precisaria ter, lá em novembro de 2019, 30 anos de tempo de contribuição. Não será possível a senhora se aposentar na regra do direito adquirido. A segunda pergunta é o seguinte: quando posso dar entrada na minha aposentadoria? Se a senhora tem 61 anos de idade e 12 anos de tempo de contribuição, eu estou levando em conta que esses 12 anos também vai contar para a carência. Nesse caso, a senhora vai se aposentar quando completar os 15 anos de tempo de contribuição aí de carência. Porque a senhora tem 12, a senhora vai ter que trabalhar mais 3 anos. Quando a senhora completar esses 15 anos, a senhora já vai ter feito 62 anos de idade, que é o requisito de idade na aposentadoria por idade programada. Hoje em dia nós chamamos assim, aposentadoria por idade programada é a aposentadoria por idade. No caso da senhora, por ser autônoma, a senhora vai se aposentar nessa regra. Então, ainda tem um período para a senhora contribuir aí de 3 anos, que a senhora tem que pagar o INSS em dia, tudo certinho para contar para a carência, e, consequentemente, em 3 anos, a senhora já vai ter os 62 anos de idade, que é o exigido para a mulher. Próxima pergunta, a Adriana. A Adriana perguntou aqui: doutora, está faltando 10 meses para eu me aposentar por tempo. Venho acompanhando a simulação e o valor até dezembro de 2023 estava em 3.800. E em janeiro de 2024, o valor caiu para 1.412. Isso procede? O que eu tenho que fazer? Para tudo que você está fazendo, todo mundo para tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O simulador do INSS, e eu bato em cima disso, tinha que ser retirado do meu INSS. Tinha que ser retirada essa possibilidade. Por quê? O simulador do INSS, ele tem dado essa inconsistência mesmo. Não confie nesse valor, não confie. E também, inclusive, quanto ao tempo de contribuição, a carência, vários pontos ali estão errados e acaba levando o segurado a erro. Ou o segurado deixa de pedir um benefício que ele já tem direito acreditando no simulador do INSS, ou ele faz o pedido acreditando ter direito quando na verdade não tem.
Acontece. E se você for confiar no simulador do INSS, não só você, quando a grande maioria, vai dar errado, porque o simulador do INSS não verifica vários pontos. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link e eu explico nesse vídeo diversos motivos para você não confiar no simulador do INSS. Não confie, por favor. O simulador do INSS está dando essa inconsistência de valor. Eu fui informada quanto a isso, várias pessoas reclamando. Só que antes de ver o valor, eu te adianto, não confie. E você então pegue as suas contribuições, procure um programa de cálculo confiável. Nós temos vários, o cálculo jurídico, prévios, a alimentação inteligente, se eu não me engano. Tem vários programas de cálculo do IEPREV. Faz o cálculo corretamente com esses programas, verificando se está contando para carência, se não está, se foi pago em dia. Olhe os indicadores que estão lá no seu extrato previdenciário. Eu falo aqui mais nesses vídeos. Verifique tudo isso. Depois que você verificar e fazer esse cálculo, tudo bem. Então, isso tudo para te falar o seguinte: não confie. O simulador do INSS é um robô, ele lê as informações que estão no CNIS, mas não faz ali uma análise geral, não, nem mesmo de indicador. Então, tome muito cuidado quanto a isso. Quanto à inconsistência de valores, já fui informada aqui ultimamente, inclusive ela não está funcionando. Dá uma olhadinha lá no simulador, porque está indisponível recentemente, quando eu gravei esse vídeo, o simulador ele está indisponível por conta dessas inconsistências. Eu imagino que ele está passando ali por alguma reforma, quem sabe não venha algo mais confiável. Mas atenção, nas mais variadas aposentadorias, eu não recomendo confiar no simulador. E ainda se for uma aposentadoria específica, rural, especial, aposentadoria da pessoa com deficiência, professor, nem sonhe em acessar o simulador da INSS. Próxima pergunta. Eu acredito que é Valima. Vou te chamar de Vá. A Vá colocou aqui para mim uma pergunta. Doutora, trabalhei 9 anos de carteira assinada até 2018. A empresa fez a contribuição, tenho 40 anos. Se eu começar a contribuir novamente, consigo me aposentar ainda e com quantos anos? No momento, trabalho de forma autônoma. Olha só, Van, é claro que eu precisava de verificar todas as suas informações, carteira, eu preciso olhar com mais detalhe. Mas vamos analisar de uma forma bem fria. Você tem 9 anos de tempo de contribuição, eu vou considerar ele também como carência, então ele foi pago em dia, tudo certinho ali, não está abaixo do mínimo, eu vou considerar que esse período está contando 9 anos. Você tem 40 anos de idade. Mesmo que você comece a partir de agora a contribuir com o INSS mensalmente, não vai conseguir atingir uma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição antes da aposentadoria por idade. Para você, provavelmente, a aposentadoria por idade é programada, vai ser o ideal. Lembrando, não estou contando que você é uma pessoa com deficiência, ou então professora, estou contando que é urbano normal, 9 anos de tempo de contribuição, que estão certos contando para carência. 40 anos, possivelmente se aposenta com 62 anos de idade e precisa ter lá na frente 15 anos de carência. Por isso que eu recomendo que você sim volte a contribuir mensalmente, até para ter uma segurança. Caso precisar de um auxílio, o INSS é um seguro, né? Então é muito importante que você faça essa contribuição, porque quando completar os 62 anos de idade, já vai ter aí o tempo e a carência necessária. Próxima pergunta é da Andrelice de Jesus 6581. Andreli, vamos lá. Boa noite. Completo 55 anos em maio de 2024, tá chegando. Não tenho contribuição, trabalho como ruralista, sem registro na carteira, consigo me aposentar? Aqui, a Andreli está falando da aposentadoria por idade do trabalhador rural, a aposentadoria rural. Aqui é bem interessante prestar atenção em alguns requisitos. Eu vou falar, Andreli, para você ficar atenta quanto a isso, porque quais são os requisitos da aposentadoria por idade rural? Para a mulher, 55 anos de idade, 15 anos, 180 meses, né? 15 anos de carência rural. Você precisa comprovar que tem aí 15 anos de carência rural. Aqui disse que não tem, não me disse exatamente se tem esses 15 anos. Você precisa comprovar que presta essa atividade rural pelo período de 15 anos. Provando esses 180 meses de carência, o próximo requisito é comprovar que está exercendo atividade rural no momento do requerimento ou quando preencheu os requisitos. Como tem 55 anos aqui em 2024, vai ter que ser no momento do requerimento, comprovar que está exercendo atividade rural, certo? Então, esses são os requisitos para a aposentadoria por idade rural. Precisa preencher esses requisitos. 55 anos já vai preencher.
precisa comprovar 15 anos de carência, 15 anos rurais. Além disso, que está exercendo atividade rural no momento do requerimento para conseguir a concessão. Muito cuidado. Não é apenas esses requisitos, porque a gente entra, quando fala do rural, numa questão de comprovar a atividade rural do segurado especial, quando não existem as contribuições, porque ele é dispensado de comprovar as contribuições, mas ele precisa comprovar a atividade rural. E tem vários requisitos para ele se encaixar como segurado especial rural, várias questões que vão descaracterizá-lo como segurado especial. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, se o exercício da atividade rural é em uma área com mais de 4 módulos fiscais, isso vai ser um problema e possivelmente vai descaracterizá-lo como segurado especial. E aí nós temos outros, por exemplo, não ter exercido atividade urbana por mais de 120 dias, não ter empregados e tantos outros requisitos. Eu vou deixar um vídeo que eu falo da aposentadoria rural aqui, mas verifique, de acordo com o que eu disse, qualquer dúvida coloque aqui, que a gente pode trazer para um próximo vídeo. Para que o vídeo não fique muito extenso, as outras 3 perguntas que ficaram dessas que eu separei inicialmente, vai para o próximo vídeo, eu vou responder sim, me acompanhe aqui. E se você tem dúvida, deixa aqui que eu posso pegar a sua pergunta. Espero que tenham entendido aqui, tirado algumas dúvidas, verificado. Não se esqueça de deixar a sua dúvida aqui, que ela pode vir por vídeo. Além disso, ela pode virar o tema de um único vídeo. Então, deixa aqui a sugestão de temas para gente. Espero que tenha sido útil. Até o próximo.